A meta e a nossa relação com metas é uma coisa bem interessante porque a meta, ah, ela é uma liberação de dopamina grande no cérebro. É quando você pensa em uma meta que é genuína para você, você tem um impulso, um drive, uma motivação. Aquilo ali é liberação de dopamina. E quando você ah, cumpre uma meta, você tem uma liberação de dopamina outra vez, mas aí você tem uma queda de dopamina. Porque o que a dopamina faz, ela é o hormônio da antecipação. Há 200 mil anos atrás, quando a gente era homem e mulher de caverna, a gente desenvolveu um sistema no cérebro para garantir que a gente ia ter motivação para buscar a caça, porque a caça era difícil. Porque se a gente não tivesse uma motivação bem persistente, a nossa espécie não sobreviveria. Então a gente precisa ter algum mecanismo no cérebro que fala assim: vamos lá, eu e você, pega a lança, a gente vai achar um mamute, sei lá, e aí a gente fica ligadão. Esse aí é a dopamina. A dopamina, ela te dá aquela antecipação que te faz tomar ação. Só que depois que ela é atingida, aí você não tem mais ela. E aí você sente uma dor por causa disso. E aí como que você foge daquela dor? Como que você arruma aquela dor? Você compra outra meta. E aí vira uma relação de dependência química com a dopamina. É tipo, próxima meta, próxima meta, próxima meta, próxima meta. Aí me dá a dopamina, me dá a dopamina. A parte mais complicada da meta é que ela também leva a vida para frente. A meta não é que nem o álcool. Né? Eu ser viciado em álcool, muito provavelmente vai trazer apenas coisa ruim para minha vida. Vai ser difícil trazer coisa boa. Né? Eu ser viciado em meta, por outro lado, é através das minhas metas que eu transformo a minha vida. Então ela tem um advogado muito bom, né? Que te faz falar, não, mas esse é um vício que você pode ter. Né? Eu acho que a relação com meta não tem que ser a meta é um vilão, eu não quero atingir metas. Não é essa a ideia da vida. Porque a ideia da vida não é a gente ficar parado. Se existe uma coisa que é inevitável na vida, é o crescimento. Todas as coisas estão expandindo fisicamente e mentalmente durante o seu tempo de vida enquanto ela está viva. Mas eu acho que a gente também precisa ser livre das metas. A gente ter metas, mas as metas não terem a gente. Tem uma entrevista que é muito, muito, muito interessante. Alguém aqui conhece o podcast Diary of a CEO? Com um cara chamado Steven Bartlett. É o maior podcast do mundo hoje. Tá, entre 1 e 2. Tem o Joe Rogan Experience e tem o Diary of a CEO, com um cara britânico chamado Steven Bartlett. Ele estava lá em Dubai dando palestra comigo no evento da Mind Valley. Esse é o cara que tem o maior podcast do mundo hoje. E ele é um tremendo entrevistador. E ele entrevistou um cara chamado Mr. Beast. Alguém sabe quem que é o Mr. Beast? Esse é o maior youtuber do planeta, da história. Esse é um cara de 26 anos, bilionário. Quando ele tinha 11 anos, ele gravou um vídeo no YouTube e ele falou assim: se em 10 anos eu não for o maior youtuber do mundo,
é porque eu sou muito retardado e provavelmente eu vou me matar por causa disso, né? E hoje ele é o maior youtuber do mundo. Os vídeos que ele que o canal dele libera tem, em média, não é o máximo, em média, 200 milhões de views. Né? Existe mais ou menos 2 bilhões de pessoas no mundo, que é mais ou menos um terço, um quarto do mundo, que vê as coisas que esse cara faz. E é um cara que ganhou muito dinheiro. Ele era um cara, ele começou um canal do YouTube porque a família dele tinha perdido tudo. E ele não queria passar por isso de novo. Ele falava, vou ganhar o meu próprio dinheiro. Hoje ele é bilionário, né? Com um canal do maior canal de YouTube do mundo, longe da segunda posição. Ele tá lá disparado na frente. Não tem nem quem chegue perto. E aí ele faz uma entrevista nesse podcast. E aí uma das coisas que esse cara pergunta, né, o Steven Bartlett pergunta para esse youtuber, o MrBeast, ele fala assim, você é feliz? Ele fala, na maior parte do tempo, não. A minha vida é muito miserável. Às vezes eu consigo ser feliz. Mas eu acho que as pessoas que colocam metas para ser que nem eu quero, ser que nem eu sou, elas nunca vão chegar lá. Porque elas não têm o nível de obsessão que eu tenho. Outro, porque elas não iam gostar da vida que vem como resultado. Às vezes a gente olha para pessoas que, entre aspas, ganharam na vida. Né? E aí a gente coloca metas para ser mais que nem elas. Mas a gente nem sabe para onde a gente está apontando. Tá todo mundo no YouTube, né? Nesse mídia social, tá todo mundo olhando para aquele cara e apontando, eu quero ser mais que nem ele. E ele falou assim, a minha vida, ela tem depressão e pensamento suicida. Não queira chegar aqui. Né? É uma coisa muito difícil. Ela é miserável na maior parte do tempo. E ela só chegou nesse estado porque eu tenho uma obsessão gigantesca. E essa obsessão gigantesca é proporcional ao tamanho da dor que ela tem que abafar. É porque tem uma infância tão dolorida que eu preciso de uma obsessão tão grande para abafar aquela dor que está levando a esse atingimento de um monte de meta. E aí a gente olha assim, meu, essa pessoa ganhou na vida. Ele dá, tem vídeos que ele dá, ele não tem apenas Ferrari e Lamborghini, tem vídeos que ele dá Ferraris para estranhos na rua. Hã? Ele pega uma Lamborghini, acha um estranho e dá para esse cara. É assim que ele esse é o nível de sucesso material que esse cara tem. E ele é bem honesto. Ele falou: a minha vida, na maior parte do tempo, ela é miserável. É bem ruim. Às vezes eu tô um pouquinho feliz. E eu tô conseguindo aprender essas coisas mais. E é um cara que é o monstro da meta. Ele fala, a única coisa que eu penso, eu acordo, e às vezes eu mal durmo, eu acordo e tô pensando no próximo vídeo, como a gente vai conseguir mais views do que os anteriores, como a gente tem mais inscritos, e eu tô, né, comendo meta, sem parar. Ele fala assim, tem uma outra entrevista com outro empreendedor no mesmo canal que traça um paralelo bem, bem parecido. Ele fala assim, é o segredo do sucesso. Só que não é o segredo da paz e da felicidade. Sucesso e paz e felicidade não são necessariamente a mesma coisa. O Eckhart Tolle deu uma palestra num evento do Tony Robbins. E essa foi uma coisa bem legal de ver. Porque o Tony Robbins... Todo mundo conhece mais ou menos o Tony Robbins? O Tony Robbins, ele é o cara da meta. Né? É o cara que ajuda as pessoas a alcançarem coisas na vida. A fazer coisas. E o Eckhart Tolle é um cara que é o contrário. Ele ajuda as pessoas a serem, a ficarem. Se alcança, se não alcança, se ganha, se não ganha. O segredo não está ali. O segredo está em ser e não em fazer.
E a palestra que ele deu foi interessante, porque ele falava assim, o Tony Robbins é o mestre do fazer no mundo. Daí quando a gente fala do fazer, ele está totalmente pertencendo àquela linha horizontal. Vocês lembram alguém que estava nas lives do Instagram, do YouTube? Existem duas dimensões em que a gente existe. A gente você pode pensar como um ser bidimensional. Uma dimensão é a dimensão material, onde eu sou o Ronan, a Kátia, o Rodrigo é o Rodrigo, a Maika, a Aline, a Kátia, a Silvia. É um personagem que a gente tem. Ele é feito de crenças, ele é feito de pensamentos, ele é feito de uma história. E ele se desenvolve no tempo, e ele tem problemas, ele tem coisas para atingir, ele tem vontades, e ele se expressa numa linha no mundo material. E esse mundo material é feito de alcançar coisas, ele é feito de metas. Se você for ver a vida de um ser humano do começo ao fim, ela é baseada em colocar a meta e tentar atingir essas metas. Colocar metas e tentar atingir uma relação com metas, né? E com alcances, perdas e alcances. E enquanto o Tony Robbins é o mestre dessa linha, ele fala assim, o meu papel é ser o mestre da outra linha, da linha do ser. E no ser, o alcançar, o não alcançar, o bater meta, o não bater meta, eles não pertencem a essa dimensão. Essa aqui é a dimensão de presença. A presença, ela se expressa no aprendizado. Ela não se expressa na conquista, né? Ela se expressa no crescimento, na evolução, no aprendizado. E a linha vertical, a linha horizontal se expressa na conquista ou na perda. E ele fala que as duas coisas são importantes. Não é porque a gente fala de material, né? E porque ele é uma ilusão, então ele não é verdade, então a gente deveria deixar quieto. Mas não. Ter uma vida em que a gente alcança bastante coisas, em que a gente atinge bastante metas, é uma coisa. Pode ser uma coisa muito boa. Mas ela só é muito boa se ela é ancorada no ser. Se ela é ancorada no presente. Se toda a minha experiência não tem consciência do ser ou do presente em nenhum momento, eu sou o cara tipo Mr. Beast, né, que tá atingindo todas as metas, ganhando tudo e falando, gente, é horrível. Não vem pra cá, porque aqui a vida é muito ruim. Se eu sou uma pessoa que está ancorada no presente, no ser, eu consigo a todo momento manter os olhos no objetivo, sem o apego na meta, usar a meta como uma ferramenta e não como um mestre. E aí eu consigo atingir coisas, né? E existem várias pessoas que atingiram muitas coisas e que são pessoas que a gente consegue ver que são pessoas que têm de felicidade extrema. Né? Quando as pessoas falam do Stephen Covey, que é o cara que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, eles falam de o quão sereno, bondoso, generoso, amoroso e consciente aquele cara é, ainda que ele tinha um império, não é? Então, você consegue atingir coisas, crescer coisas e ter uma vida de qualidade, mas para isso você precisa estar sempre priorizando a dimensão vertical. Porque ela te ajuda a identificar se você está perdido nas metas ou se você está usando as metas como ferramenta de crescimento. É o negócio que faz diferença. Se a gente não tem contato com a presença, com a consciência, com a natureza do ser, aí é bem fácil a gente se perder. A gente ficar meta, porque é a dopamina. Fica,
É uma coisa gostosa, sempre mais um, mais um, mais um, mais um, vai, né? E lá a gente se perde. Eu acho que é uma coisa que todo mundo passa. Pelo menos bastante gente passa. Eu passei por isso bastante tempo. E às vezes ainda me vejo lá, opa, tem uma coisa, né? Crescendo aqui. Aí eu me empolgo. E às vezes eu vejo que eu me perco nesse negócio também. Eu acho que a, a relação com metas é uma coisa que dita muito nosso estado interno. Não é para ser uma coisa que é ruim, que é errado, eu não quero, não. Mas também não é para ser uma coisa que é o meu mestre. Mas se puder ser a minha ferramenta e a minha bússola enquanto eu me mantenho ancorado no presente, aí eu acho que ali tem vantagem. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento, porque eu quero que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify.